Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Desde já uma semana abençoada para você, para toda a sua família, para toda a sua casa. Muito obrigado pelas inscrições aqui em meu canal. Você já ouviu falar do crente Juvelino? Não? Pois bem, você agora vai assistir um vídeo que muito edificou a minha caminhada. Saber que ainda existem pessoas que amam servir a Deus de todo o seu coração. Porém, antes, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Olha o que diz o texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Veja agora, assista esse vídeo falando um pouquinho sobre o crente Juvelino. Vamos aprender um pouquinho com ele? Em 2001, eu fui designado para ir para Guarapuava. E quando eu cheguei em Guarapuava, o irmão Juvenílio cuidava da parte da limpeza da igreja. Fazia uma semana que eu estava como pastor, ele entrou no meu gabinete, no meu escritório, e falou: pastor, eu vim ver se o senhor vai permitir, com molho de chave, que eu continue com as chaves da igreja. Eu tenho todas as chaves dos escritórios, dos departamentos aqui, porque eu faço a limpeza da igreja. Aí eu falei: mas, irmão Juvenílio, quanto a igreja lhe paga por mês? A igreja estava enfrentando algumas dificuldades financeiras, para a gente ver se a igreja vai ter condições de continuar pagando. Ele olhou para mim e falou: pelo amor de Deus, pastor, não fale em dinheiro para mim. Eu falei: por quê? Ele falou: não, eu sou aposentado, pastor. Eu limpo a igreja, mas eu não cobro nada. Eu falei: sério, sério. E eu já tinha vindo de situações de processo, de gente que trabalha 15 dias para a igreja e quer ganhar 10 mil reais de processo. Eu falei: isso não vai dar bom, não. Quanto tempo faz? Ele falou: faz uns 3, 4 anos, desde que me converti. Eu falei: se esse irmão levar a igreja na justiça... Quantas vezes o senhor limpa a igreja? Ele falou: quase todo dia eu venho de manhãzinha limpar. Eu falei: piorou. Eu fiquei pensando na minha cabeça. Mas eu falei: tá bom, irmão, pode seguir então. Eu falei: eu vou observando. Que aí você vai conhecendo a pessoa, tal. Aí, todo dia, 7 horas da manhã, ele tinha um Fiat Uno 147. Ele encostava o Fiat Uno dele lá, ia lá, limpava a igreja. Eu vinha pro culto segunda, quarta e sexta. 8 horas da manhã eu chegava na igreja, o irmão Juvenil olhava para mim e falava: pastor, agora eu posso ir, está tudo limpinho. Ele entrava nos escritórios, limpava tudo, ia no altar, passava pano em tudo, deixava tudo limpo. E na época era banco de madeira, envernizado. Ele vinha, passava pano, limpava, deixava tudo limpinho. E aí ia para casa, voltava, resolvia os problemas dele pela manhã, voltava no culto da tarde. Eu fui tentando identificar se ele tinha algum perfil de amanhã ou depois levar a igreja na justiça. Eu nunca vi ele reclamando de nada. Eu falei: mas vou ficar atento. Até que um dia ele entrou no meu gabinete e falou assim: pastor, eu queria lhe pedir uma autorização. Eu falei: pois não. Ele falou: pastor, me perdoe, mas eu fiz de tudo para poder mudar um horário de consulta. E o médico não tem outro horário, só pode me atender 8 da manhã. Eu estou com alguns problemas de saúde e eu queria pedir se o senhor me libera de eu limpar a igreja esta quarta-feira. Só que se o senhor disser que não tem problema, eu remarco consulta de novo, espero, era pelo SUS, espero nem que demore 6 meses, mas eu não vou abrir mão de cuidar da igreja para uma consulta. Eu falei: irmão Juvenílio, quanto o senhor ganha para limpar a igreja? Ele falou: não, nada, pastor. Eu falei: irmão Juvenílio, o senhor não é um funcionário, o senhor não tem carteira assinada. O senhor não precisa nem justificar. É problema de saúde, vai cuidar da tua saúde. Eu falei: pastor, o senhor não vai ficar bravo comigo? Eu falei: meu Deus, esse irmão é diferenciado. Eu falei: tem gente que arruma, ganhando, arruma desculpa para não ir. Eu falei: esse irmão não está ganhando nada. Ele vem me pedir uma liberação, coisa que ele nem deveria pedir, não estava pagando nada. Mas ele veio, eu falei: não, irmão Juvenil. Ele falou: o senhor não vai ficar chateado, pastor? Eu falei: claro que não. Eu fiquei na minha cabeça, eu estou tentando descobrir o que esse homem tem que os outros não têm. Aí tá, ele foi, o que aconteceu? Deu certo? Ah, não, pastor, já estou tomando os remédios, estou melhor. Um dia, o irmão Juvenil atrasou para chegar a limpar a igreja. Chegou, o culto começava às 9 da manhã e ele deve ter chegado às 8, porque sempre que eu chegava, ele já estava saindo com a igreja limpa. E nesse dia, eu cheguei e o irmão Juvenil ainda estava limpando a igreja. E como eu cheguei bem devagarinho, ele estava nos bancos lá da frente, limpando a igreja. E eu vi que ele, cheguei de costas, ele estava chorando e falando sozinho. Eu falei: irmão Juvenil deve estar passando por algum problema, ele não deve estar bem. E eu fui chegando perto dele, pé por pé, por trás do irmão Juvenil.
vendo ele chorando, derramando lágrima e passando pano no banco. E quando eu cheguei perto dele, eu ouvi a oração de alguém que realmente serve a Deus. E ele estava assim: Senhor, eu era um bêbado, minha família ia se perder, eu não valia nada. E a Bíblia diz, antigamente, só podia entrar no teu santuário os levitas para auxiliar na limpeza, mas no Santo dos Santos, só o sacerdote. E o Senhor me deu a oportunidade de poder limpar até o teu altar, aonde o teu servo vai pregar. Eu, um bêbado, estaria morto se não fosse o Senhor. E agora o Senhor me dá o privilégio de limpar o teu templo, o teu santo templo. Isso é um privilégio que não tem dinheiro que pague. E aí ele orou e falou: Senhor, quem sentar nesse banco seja alcançado por cura. Usa o pastor Alexandre hoje por milagres, para que ele seja usado, para que vidas sejam impactadas, para que eles também encontrem a alegria que eu encontrei em ti, para que eles também encontrem a paz que eu encontrei no Senhor, para que eles encontrem a vida que eu encontrei no Senhor. E ele continuou limpando. Eu falei: Senhor, eu preciso me converter. O culto não era eu que estava fazendo, era ele que estava preparando. O culto era para ele, era para o Senhor. Naquele dia eu senti que nada do que eu achava que eu era. Naquele dia eu vi alguém com uma conversão muito grande. Naquele dia saiu toda a preocupação minha com respeito: esse homem vai levar a igreja para a justiça, reivindicando direito. Ao contrário, esse homem se sentia o mais privilegiado de poder fazer qualquer coisa para o reino de Deus. E cada vez que eu acho que eu sou o dono do altar, que eu sou o pastor, presidente da igreja, eu lembro dele, eu falo: eu não sou nada, eu só sou um privilegiado, que ele me deu o privilégio de assumir o altar, para falar do amor dele, para pregar o evangelho. Isso é conversão, isso é servir a Deus com alegria, isso é reconhecimento de quem nós éramos e de quem nós somos. Gratidão, gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão. Era ali o espírito de gratidão do irmão Juvenílio me convenceu. O espírito de gratidão me fez entender que quando você serve com amor, com temor e com gratidão, você consegue manter isso.